Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ditadura militar. Mas antes, confere o vídeo anterior de História do Brasil sobre República Liberal. Bora pra aula? Bom, no último vídeo a gente terminou falando sobre o governo do João Goulart. O final do governo dele, mais ou menos ali em 1964, foi bastante conturbado quando ele chega para fazer o comício, da Central do Brasil. Esse comício foi feito justamente para divulgar a reforma de base, que foi o ponto principal do governo do João Goulart. Esse comício causou uma reação muito forte em vários setores da sociedade, principalmente da classe média, da Igreja Católica e dos próprios militares. Então, como reação ao comício, a gente teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, esse contexto aí, já final do governo do João Goulart, mostrava uma instabilidade muito forte, até pela questão política toda que envolveu o governo do João Goulart. Bom, no finalzinho então do mês de abril de 64, uma junta militar vai acabar tomando o poder de forma provisória e dando então o golpe de abril de 64. O que seria um golpe, só para começar, Um golpe é geralmente uma tomada de poder por um grupo político, por um partido, ou até mesmo por um político em si, quando ele toma esse poder de forma que ele tira um governante que foi eleito democraticamente, de forma legal. Então, esse golpe, muitos historiadores, a maioria deles, na verdade, tem como consenso de que ele foi um golpe civil-militar. Por quê? Porque ele teve parte da população ali que apoiou e também teve o próprio exército que executou o golpe. Depois, a ditadura que se segue até 1985, pelos historiadores, ela é considerada uma ditadura militar e não civil-militar, porque o exército toma o poder e o poder executivo, os presidentes são todos compostos por militares, não teve participação civil no setor executivo. A partir do momento, então, que esse golpe se dá em alguns quartéis, pelo exército, o João Goulart se sente aí isolado de forma política e acaba se exilando no Uruguai. E aí o exército declara, então, vaga a cadeira da presidência. Quem toma o poder é o presidente da Câmara e depois uma junta provisória militar toma ali o poder executivo até se realizar as eleições indiretas. Quem inicia então o governo dos militares é o Castelo Branco, que vai ficar no poder de 64 até 67. E aí eu peço que vocês tenham paciência, porque todos os governantes vão ficar um tempo no poder, vão ter características diferentes, Eles não são todos iguais, não pensam todos de uma única forma. Então a gente vai falar sobre cada um deles até o final da ditadura. De forma geral, a ditadura militar ela governou com base nos chamados atos institucionais. Esses atos eles eram instrumentos governamentais, jurídicos, que iam totalmente contrários à norma democrática, até porque esses atos eles eram impostos pelo executivo e não precisavam da aprovação no Congresso nem do Judiciário. Então, esses atos foram todos sendo colocados ao longo dos anos, mais ou menos até a década de 80, e foi dessa forma que a ditadura militar foi governando. O primeiro ato institucional foi o AI-1 e ele foi instituído até mesmo antes do governo do Castelo Branco. De acordo com os militares, nesse momento, era preciso você reorganizar a ordem democrática do país, nesse momento com uma ditadura, mas depois se alterar para uma democracia, depois que o país estivesse organizado. Então, o ato institucional número 1, ele dizia que o executivo poderia cassar mandatos, suspender direitos políticos e que as próximas eleições seriam indiretas. É aí que entra o governo do Castelo Branco. O
Castelo Branco fazia parte, né, de uma área do Exército que era conhecido como Grupo Sorbonne. Sorbonne é uma universidade da França, né, muito conceituada, então esse grupo tem esse nome fazendo essa alusão à universidade porque era um grupo mais intelectualizado, né, pensando nas leituras e no processo intelectual que eles faziam, né? Então o Castelo Branco tinha essa ideia junto com esse grupo Sorbonne de restabelecer a ordem no país para depois retornar à democracia. Já um outro grupo do Exército era conhecido como Linha Dura. Esse vai ser um grupo de maioria no poder executivo aqui no país durante a ditadura. E esse grupo não acreditava no retorno da democracia, né? Ele defendia então essa repressão aos grupos de esquerda e que esse retorno à democracia deveria ser feito muito aos poucos. As primeiras medidas do Castelo Branco foram então de perseguição a qualquer membro de partidos políticos que fossem simpatizantes do João Goulart ou até mesmo dos militantes do PTB, e também o fechamento das instituições representativas, como a UNE, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes. Então a UNE, nesse momento, ela foi colocada na ilegalidade. Pensando na questão econômica, o Brasil vinha de um período muito forte de inflação, de aumento do custo de vida. Então o presidente Castelo Branco, a partir do momento que entra no poder, cria um plano econômico chamado de PAEG, que tinha o objetivo de diminuir a inflação por meio de algumas medidas. Uma delas era o chamado arroxo salarial, que é a ideia de você não aumentar o salário mínimo, dele ficar estagnado, né, no mesmo valor a partir daquele momento. Além disso, uma das maneiras de acabar com a inflação, ou de pelo menos diminuir, era diminuir também os gastos públicos e controlar a emissão da moeda brasileira. Então, pensando no dia a dia da população, se tornou muito difícil ali o custo de vida, né, ele acaba aumentando, o salário permanece o mesmo. Então, por um certo momento, né, a situação fica um pouco difícil, mas aos poucos os juros vão diminuindo, a inflação vai caindo e o PIB vai aumentando. Outra iniciativa importante do governo Castelo Branco, pensando na questão dos trabalhadores, foi a criação do FGTS. O FGTS existe até hoje e, para quem não conhece, né, ele funciona da seguinte forma: você que tem uma carteira assinada, né, que tem um trabalho ali assalariado, o governo ele retira uma porcentagem desse salário todo mês e esse dinheiro retirado ele fica numa reserva. Então, se você é mandado embora sem justa causa ou por qualquer outro motivo, você consegue resgatar esse valor ou até mesmo utilizar esse valor para investir num imóvel, para começar a pagar um imóvel, por exemplo. Então, era uma forma que o governo encontrou de mostrar para a população que esse dinheiro estava sendo reservado, que ele tinha, né, uma reserva financeira caso precisasse, até porque, né, existia todo um medo de ficar desempregado, de não ter nenhum salário ou de não ter nenhuma condição depois. Continuando então o governo do Castelo Branco, em 65 a gente tem a instituição de um novo ato institucional, o AI-2. Nesse ato, o chefe do executivo, ele possuía poderes extraordinários, então ele podia fechar qualquer instituição legislativa a qualquer momento. Além disso, dentro do AI-2 se fez uma reforma partidária. Então, todos os partidos que existiam até então na ditadura foram colocados na ilegalidade, foram fechados e agora se criava o bipartidarismo. Então, 2 novos partidos que iriam funcionar ao longo do tempo na ditadura. Vocês podem pensar que a criação de 2 partidos então significa aí, então, uma democracia, provavelmente, mas não, a ideia aqui era criar essa sensação de escolha. Porém, você tinha apenas 2 escolhas, 2 partidos, o Arena e o MDB. O Arena era composto pela maioria ali dos militares da linha dura e o MDB fazia meio que uma oposição ao Arena. Então, com alguns membros de ex-partidos, né, da sociedade civil, de militares, mas que tinham um projeto político diferente. Então, para dar essa falsa sensação de escolha, foi instituído esses 2 partidos. Só para vocês terem uma ideia, no ano seguinte foi instituído o AI-3,
que determinava eleições indiretas para os governadores e para os prefeitos da cidade. Então, o direito ao voto foi se restringindo cada vez mais. Você tinha uma eleição que era apenas para os deputados estaduais e federais, que depois iriam de forma indireta escolher os outros representantes do legislativo e do executivo. Por fim, em 1967, a gente tem o AI-4, que vai ser o responsável pela escrita da Constituição de 67. Então, essa Constituição vai ser votada ali pela maioria do Congresso, não tem apoio e nem participação da população e vai instituir então eleições indiretas para o Executivo, censura na imprensa e outras medidas importantes. A partir de 67 a gente tem um novo governo do Costa e Silva. Esse governo vai de 67 até 69 e tem como característica, né, a repressão e o fechamento da ditadura. Até porque o Costa e Silva ele fazia parte da chamada linha dura do exército, como eu já expliquei para vocês. Nesse momento, a gente tem também uma reação dos setores de oposição à ditadura, percebendo que aquele discurso de realinhamento democrático, né, de organização do país, ele foi ficando mais no discurso mesmo, e na prática a ditadura se adensava cada vez mais. Então, alguns políticos trataram de formar uma frente, né, contrária à ditadura. Por exemplo, o próprio Juscelino Kubitschek, que foi o presidente, o Carlos Lacerda, que no início era a favor do golpe, mas depois foi mudando de posicionamento. Então, esses políticos eles se formam na chamada Frente Ampla, que no início tinha o objetivo, então, de fazer essa forte oposição à ditadura, de lançar candidatos ao executivo, né? Então, assim, essa ideia de se tornar uma grande oposição. A oposição só tende a crescer nesse período a partir de um fato importante em 68, que foi o assassinato do estudante Edson Luiz num restaurante universitário lá no Rio de Janeiro, chamado Calabouço. Esse estudante não fazia parte de nenhum movimento, não fazia parte de nenhuma oposição, ele estava ali apenas no restaurante universitário, né, almoçando naquele dia. E entra em confronto a polícia com estudantes que estavam se manifestando e ele acaba sendo assassinado, né, por estar ali no meio também. Esse assassinato ele toma grandes proporções com a reação da população, dos estudantes, né, de todo o movimento da esquerda que começa a se manifestar contrário à repressão da ditadura. E é a partir daí que a gente tem a chamada passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. A passeata dos 100 mil, como o nome diz, né, ela reuniu 100 mil pessoas no centro do Rio de Janeiro, com cartazes se manifestando contrário à ditadura, contrário à repressão, e começa então a partir daí a trazer, né, uma reação maior de outros setores. A UNE, por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, ela se organiza num congresso clandestino em Ibiúna, em São Paulo. Esse congresso depois ele vai ser descoberto, mas mostra, né, essa tentativa de reação da oposição. A partir desse momento também acabaram acontecendo greves de operários e trabalhadores, principalmente em Osasco, em São Paulo, e em Contagem, em Minas Gerais, né, focos ali de manifestações contrárias, né, à baixa condição econômica desses trabalhadores, ao arroxo salarial que vinha lá dos planos econômicos do Castelo Branco. Então existiu aí uma reação dessa parcela da população. Dentro desse contexto, os movimentos culturais de esquerda também foram extremamente importantes. Então, pensando na música, no teatro, nas mídias de forma geral, muitos grupos passaram a criar músicas, a criar peças de teatro, todos voltados ali a manifestações contrárias à ditadura, contrárias à repressão e até mesmo pedindo por mais liberdade de expressão. É legal a gente entender que década de 60 também, fora do Brasil, é o contexto da Guerra Fria e o movimento chamado de contracultura era um movimento muito forte tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o movimento hippie, e veio aqui para o Brasil também, a gente também teve essa influência. Um dos movimentos mais fortes foi o tropicalismo, que misturava, né, ritmos mais tradicionais com ritmos da cultura popular brasileira e que para a esquerda muitas vezes não era tão forte,
mas que para os grupos mais conservadores, mais moralistas, era ali um escândalo. Então, muitas vezes eles foram criticados, esse movimento foi até censurado. Outro tipo de movimento cultural relacionado a essa esquerda também foi o teatro. Então, a gente tinha dois grandes grupos teatrais chamados de Arena e Oficina. Um exemplo é uma peça de teatro que inclusive tem um filme também, que se chama Eles Não Usam Black Tie, que faz uma crítica também a essa repressão, a esse momento de contexto histórico do Brasil. Essas peças de teatro muitas vezes foram censuradas, outras vezes conseguiram, se destacar, mas com alguma censura ou outra. A questão é que toda essa oposição chamava a atenção do governo militar e a repressão forte mesmo vai acontecer aí no final de 68. Em setembro desse ano, acontece um discurso de um deputado, Márcio Moreira, a respeito do 7 de setembro. Esse deputado dizia para as pessoas não irem nos desfiles de 7 de setembro, fazia uma espécie de discurso contra esse suposto nacionalismo que a ditadura militar pregava. E aí a própria Câmara ali dos Deputados, influenciada até por essa oposição, não se manifesta contrário ao deputado e a parte mais alta da ditadura dos militares, acaba reprimindo o deputado, cassando o mandato dele e baixando o ato institucional mais grave e mais opressivo que a gente vai ter, que é o AI-5. O AI-5, como eu disse, então, foi um dos atos mais repressivos porque ele dava esses poderes extraordinários ao executivo. Então, o executivo poderia fechar o Congresso a qualquer momento, declarar estado de sítio sem a aprovação do Congresso anteriormente, instituía também o fim do habeas corpus para casos de crimes políticos e, por fim, instituía realmente a censura à imprensa e aos meios de comunicação e produção cultural. Então, a censura passa a ficar cada vez mais forte. Dentro desse contexto, então, aí do final da década de 60, a gente tem a mudança do executivo para um novo presidente que vai ser o Médici. O Médici vai ficar no poder de 69 até 74 e o controle à esquerda, o controle aos grupos de oposição ficou cada vez mais forte. Isso se exemplificava nos vários órgãos que foram criados de repressão. Repressão tanto a qualquer tipo de movimento de esquerda, quanto aos grupos de guerrilha também. Exemplos desse grupo de repressão que tiveram destaque nesse momento foram o SNI, os DOIs, o COD e a OBAN. Todos esses grupos, então, trabalhavam no sentido de reprimir qualquer movimento de oposição e foram ficando cada vez mais fortes nesse contexto. Os grupos de guerrilha tinham uma visão muito inspirada nos acontecimentos, por exemplo, da Revolução Cubana e da própria Revolução Chinesa também. Então, existiam grupos de guerrilhas da esquerda que se envolviam em movimentos no campo, então no interior do país e na cidade também. Pensando no campo, a gente tem a guerrilha do Araguaia, que se tornou um destaque, que ficou bastante conhecida, que tinha o objetivo de concretizar esse projeto revolucionário, de espalhar o socialismo a partir do interior, a partir do campo e também nas cidades. No caso das cidades, a gente teve outro tipo de abordagem, de movimentação, que eram, por exemplo, os assaltos a bancos, muito também por uma questão ideológica e também para arrecadar dinheiro para o armamento da guerrilha, e também os sequestros. Um sequestro que ficou muito famoso nesse período foi do embaixador estadunidense, o Charles Elbrick, que foi sequestrado pelo MR8, pelo movimento revolucionário e também pela ANL. Então, esses dois grandes movimentos se uniram para sequestrar esse embaixador. Esse sequestro chamou a atenção da mídia nacional e internacional e os guerrilheiros pediam, em troca do embaixador, que fossem anistiados vários de seus companheiros e também que eles não fossem presos no final de tudo isso. De qualquer forma, nesse momento a repressão ela acontecia cada vez mais forte e vários relatos de tortura, de repressão foram aparecendo, e enquanto isso o governo criava ali toda essa imagem
dos guerrilheiros e dos grupos de esquerda naqueles cartazes que a gente vê até hoje, né, pedindo para as pessoas comuns denunciarem, né, criavam ali em torno um medo da população para que elas denunciassem essas pessoas. Pensando no contexto econômico, o governo do Médici ficou conhecido pelo chamado milagre econômico. Esse foi um período de realmente grande crescimento econômico no país, mas que depois, né, vai ter ali o seu custo. A gente vai ver um pouquinho como que isso vai funcionar. Como que era feito então esse chamado milagre econômico? Como que esse crescimento aconteceu? As bases desse milagre econômico foram feitas a partir de investimentos e de empréstimos estrangeiros aqui no país. A média, mais ou menos, de crescimento econômico do país foi de 11% entre 68 e 73, com uma inflação que ficou abaixo da média, né? Então, o investimento do governo, esse dinheiro estrangeiro, ele era colocado nas chamadas obras faraônicas. Então, a construção, por exemplo, da ponte Rio-Niterói, a estrada transamazônica, né, que ligava todo o interior aí do país. Então, assim, essas construções, grandes construções, tiveram um investimento muito forte e traziam também uma propaganda do governo da ditadura. Aliás, a propaganda nesse momento do governo Médici foi muito forte. As frases que existiam na época que o governo, né, propagava, como Brasil, ame-o ou deixe-o, né, ninguém segura esse país, pra frente Brasil, todas essas frases, essas obras, o crescimento econômico, era toda ali uma maneira de fazer uma propaganda e de tentar justificar o governo ditatorial. Então, nesse momento, se aproveitou de tudo, né, que existia de bom acontecendo para fazer essa propaganda. Como, por exemplo, a Copa de 70, em que o Brasil ali ganha o título e aí esse momento todo é utilizado pela ditadura como uma forma de justificar o governo. Como eu disse, o milagre econômico também teve as suas contradições. Então, apesar desse crescimento econômico, a gente também tem um crescimento muito grande da dívida externa, que depois vai se refletir na década de 80, conhecida como a década perdida da economia. A concentração de renda também nesse momento cresce muito, né? E ao mesmo tempo que essa concentração de renda cresce, os benefícios do milagre econômico também ficam ali restritos a uma classe média. Essa classe média que tem o seu poder de consumo aumentado e que por isso também, né, acaba como uma forma ali estratégica do governo de ter menos críticas desse segmento da sociedade. Esse é um período que tem muita charge, tem muita crítica à ditadura, principalmente feita nos jornais, nas revistas da época, e que muitas vezes o vestibular, né, as provas, os concursos, eles colocam as charges para a gente interpretar. Então tem uma charge também famosa, que já caiu em algumas questões na época, uma charge do Ziraldo, em que você tem ali uma família que tá para almoçar, para jantar, enfim, e a mãe coloca no meio da mesa o prato. Quando ela abre, tem ali dentro, ao invés da comida, a taça da Copa. Então, para fazer essa crítica, né, a Copa, a propaganda toda, pra frente Brasil, estava ali só no nome, né, mas na prática a população mais carente, a população mais pobre não vivia esse tal milagre econômico. Já entrando aí em meados da década de 70, a gente tem o final do governo Médici e a entrada do governo Geisel. Esse é um governo que tem como característica a redemocratização. Então, vários setores da sociedade, inclusive dentro do próprio exército, ali pedindo pela volta da democracia, daquele antigo projeto que se dizia lá desde o início da ditadura. Então, o governo Geisel vai ficar dentro desse contexto aí de uma abertura que vai ser considerada como uma abertura lenta, gradual e segura. Ou seja, era uma tentativa de abrir o país para a democracia, mas, de certa forma, agradando os setores mais conservadores e agradando aos setores da esquerda também, de forma que não se punisse os militares, mas que também não se fizesse uma revolução socialista ou qualquer tipo de coisa assim que a esquerda pretendia. Pensando nisso, então, a gente tem vários momentos contraditórios. Essa abertura tentando ser feita, como por exemplo, o fim da censura, o fim do AI-5 dentro do governo do Geisel, mas também momentos de repressão,
momentos ali, como eu disse, contraditórios desse período. Um exemplo dessa repressão vai ser o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. O jornalista Herzog, ele trabalhava na TV Cultura e ele foi chamado um dia para depor, para prestar esclarecimentos sobre o seu suposto envolvimento com o Partido Comunista. A questão é que ele não retorna para casa e ele é dado ali como morto pelo exército, como se ele tivesse se suicidado. Então é um questionamento que foi feito muito grande pela família sobre esse suicídio e, no final ali da década de 90, início dos anos 2000, o Estado acaba dando um documento declarando ali, então, que o Herzog não se suicidou, que ele teria sido assassinado dentro da cadeia. Outro momento contraditório também foi o assassinato do operário Manuel Filho em 76 e, dentro desse contexto, todas as reações da parte da linha dura do exército que não desejavam essa abertura. Dentro desse contexto, o governo Geisel toma algumas medidas políticas com medo também dessa abertura muito forte. Uma das medidas foi o chamado Pacote de Abril. Dentro desse pacote, dentro desse número de medidas, o presidente instituiu o chamado senador biônico, que eram senadores indicados, nomeados pelo próprio executivo. Além disso, o governo também aumentou o número de cadeiras dentro do Congresso para deputados que eram do Nordeste. Era um reduto ali conhecido pela preferência no partido Arena, que era o partido ali alinhado às ideias da ditadura. E então essa era uma ideia do Geisel de colocar mais representantes da Arena e diminuir a oposição, o MDB, dentro do Congresso. Outra tentativa de diminuir ali a presença de uma forte oposição foi a chamada Lei Falcão. Essa lei instituía que nas propagandas políticas, na televisão, o candidato se limitasse a falar o seu nome e o seu número de voto. Assim, isso diminuía então, os discursos do MDB, as falas da oposição. Então, a discussão política ela não existia, ela só ficava em torno do nome do candidato e do seu número. Pensando novamente na questão econômica, o governo Geisel também cria o seu segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha o objetivo de investimentos em insumos básicos. Então, por exemplo, no caso do petróleo, do aço e do alumínio. Esse é um contexto, final da década de 70, de crise econômica nos Estados Unidos, a crise do petróleo de 73. Então, isso faz com que o Brasil procure alternativas também a esse tipo de combustível. E aí o Geisel também institui um novo plano que é o chamado Pró-Álcool, um plano de incentivo de investimentos para a substituição da gasolina pelo álcool. A grande mudança agora então de governo vai ser do governo Geisel para o governo Figueiredo, que vai de 79 até 85, então ele é o último presidente da ditadura militar. Ele também é muito caracterizado por esse retorno à democracia, por esse processo de redemocratização. Uma das mudanças que vai acontecer nesse governo é a chamada Lei da Anistia. Essa lei perdoava os supostos crimes políticos que ocorreram durante a ditadura militar. A questão é que essa lei encontrava ali também um problema, uma contradição, porque se perdoava tanto os criminosos políticos da chamada esquerda, dos movimentos revolucionários, quanto também os crimes de tortura, os crimes de repressão feitos pelos militares. Então, a grande campanha da época é que a lei da anistia, o perdão, fosse amplo, geral e irrestrito, Porém, a ideia aqui acabou sendo contraditória, porque os crimes também da ditadura foram perdoados. Quando a gente pensa, por exemplo, nos países aqui da América do Sul que também tiveram um processo de ditadura, como a Argentina e o Chile, por exemplo, essa lei da anistia foi totalmente diferente, porque os militares, torturadores, eles acabaram sendo acusados pelos crimes que eles cometeram, tiveram tribunais dedicados somente a isso. E no Brasil, com essa abertura, a gente teve um certo processo aí de conciliação. Então, esses militares não foram acusados. Em 79 também acontece uma mudança ali eleitoral, que é a volta do pluripartidarismo. Então os partidos políticos
retornam, né, desde lá de 64, e outros partidos também são criados. Então, esse jogo também da criação de vários partidos foi uma forma que o Arena, né, que a linha dura aí da ditadura encontrou também de desestabilizar o MDB, porque dentro do MDB existiram várias discordâncias, várias dissidências, então você fragmenta a oposição, fragmenta a esquerda de certa forma em vários partidos. A ideia do pluripartidarismo acabou incentivando também um movimento pelo retorno das eleições diretas de forma democrática. Então, dentro desse contexto, a gente tem um deputado chamado Dante Oliveira, que faz uma tentativa de criação de uma emenda que leva o seu nome para que no ano seguinte houvesse então eleições diretas. E esse movimento todo ficou conhecido como Diretas Já. Então, boa parte da população sai às ruas, pede por essas eleições, existe toda uma mobilização pelo retorno à democracia. Porém, em 84, essa emenda acaba sendo rejeitada dentro do Congresso e a gente não tem as diretas no ano seguinte, só vamos ter novas eleições diretas, né, esse retorno pleno à democracia no ano de 89 com a eleição do Fernando Collor. Pensando no vestibular, é legal aí vocês estudarem, terem um foco um pouco grande assim em algumas questões, tá? Por exemplo, o vestibular costuma pedir muitas charges, né, que criticam, que fazem sátiras a esse momento. Para entender as charges é importante você entender o contexto, senão você não entende o que está acontecendo nela ali. Então é legal você estudar bastante esse contexto e ir procurando questões antigas de vestibulares que utilizaram dessas charges. Outra questão importante é a questão cultural, então as músicas, o teatro, né, o cinema nessa época, teve ali um movimento muito forte, então geralmente as músicas aparecem, né, os trechos dela no vestibular para a gente analisar com o contexto. Então por isso eu vou deixar aqui para vocês alguns links de algumas músicas que foram importantes nesse período. Outra questão aí mais política é pensar nos atos institucionais. Então é importante você entender o que cada ato institucional tem como característica, né? Mais ou menos ali um pouquinho sobre cada um até o AI-5. Se você gostou dessa aula, não deixa de colocar aqui o seu comentário com a sua sugestão, com a sua dúvida. Curte esse vídeo, se inscreve no canal que ajuda muito no meu trabalho. Outra coisa, tem mapa mental dessa aula e de todas as aulas aqui do canal lá no meu perfil do Instagram. E nos últimos tempos eu também lancei vários vídeos curtinhos, básicos, explicando um pouquinho sobre como estudar história, sobre linha do tempo. Então dá uma olhadinha nessa playlist que tá bem legal. E até a próxima aula!